Reflexão diária com o Padre Ivan Costa. Olá, meus irmãos, estamos celebrando a solenidade de Pedro e Paulo, duas grandes colunas da igreja. E no Evangelho de hoje, o versículo 17, Jesus responde a Pedro dizendo: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Porque Pedro é feliz, porque Pedro é bem-aventurado, porque ele é puro de coração. No entanto, mesmo dizendo que ele é bem-aventurado, que ele é feliz, Jesus o chama de filho de Jonas. Filho, na cultura judaica, não indica apenas quem nasceu de alguém, mas quem se assemelha a ele no comportamento. E Jesus o chama de filho de Jonas. Jonas é o único entre os profetas do Antigo Testamento que fez exatamente o contrário do que o Senhor lhe havia ordenado. Na verdade, o Senhor lhe havia dito: Jonas, vá a Nínive pregar a conversão, senão eu a destruirei. E Jonas fez o contrário. Em vez de ir para o leste, ele embarcou no navio e rumou para o oeste. Então, finalmente, Jonas foi convertido. Assim, neste filho de Jonas, Jesus retrata Pedro. Ele sempre fará o contrário do que Jesus lhe pedirá, mas no final ele se converterá. Depois, meus irmãos, Jesus diz: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ora, meus irmãos e irmãs, o termo grego usado pelo evangelista é Petros, que indica um tijolo, uma pedra, que pode ser apanhada e utilizada para a construção. E sobre esta pedra, agora Jesus usa a palavra grega Petra, que não é o feminino de Petros. O evangelista usa o termo grego Petra, que significa a rocha que é boa para a construção. É o mesmo termo que Jesus utiliza no capítulo 7, quando fala da casa edificada na rocha. Portanto, Jesus diz a Simão: você é um tijolo sobre esta rocha. A rocha é Jesus. Construirei a minha igreja. Vejam bem, o termo grego eclesia, igreja, nada tem de sagrado, mas é um termo profano que indica a reunião, a assembleia dos convocados. Portanto, Jesus não vem construir uma nova sinagoga, mas uma nova realidade que não tem conotações religiosas e para isso usa este termo leigo. Então, meus irmãos, que poderemos compreender deste evangelho? Jesus é a rocha na qual está edificada a sua igreja. E vejam bem, a igreja não é de Pedro, a igreja é de Cristo. Construirei a minha igreja. Pedro, por mais importante que seja, é apenas um tijolo, um dos tijolos na construção desta igreja. E esta igreja, é verdade, está edificada sobre a profissão de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso Jesus diz: tu és feliz, Simão, filho de Jonas. Meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor neste dia tão bonito, Pedro e Paulo. Pedro com a sua simplicidade, mas com o seu amor a Jesus, e mesmo muitas vezes o negando, mas confessando que Jesus verdadeiramente é Deus. E Paulo, com a sua eloquência, com a sua sabedoria, Paulo vai dizer:
Por fim, eu combati o bom combate, concluí minha carreira, guardei a fé. E isso é o indispensável e o único necessário. Seja louvado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.